Olá pessoal, meu nome é Danilo Sacramento e agora nós estamos na quarta aula, certo? A quarta aula ainda é sobre biomoléculas orgânicas, certo? Biomoléculas ou moléculas orgânicas são substâncias que fazem parte lá do surgimento da vida, perto da célula primitiva. Lá, primeiro foram substâncias que começaram a surgir e depois em grande quantidade começaram a formar as macromoléculas até o ponto de formarem compostos fechados, uma célula primitiva e depois a nossa célula moderna atual, certo? Depois da evolução da própria célula. Olha lá. Agora nós vamos para a parte dos lipídios, certo? Lipídios são gorduras, tá bom? Aquela velha gordura que você está lá cortando a carne, que você vê na carne, e tem ali é lipídio, ali é fonte de energia, certo? Também chamado de glicerídeo ou glicerol, ou ésteres, certo? Ela é formada de um ácido orgânico e um álcool, certo? Quando chega aos 20 graus Celsius, os glicídios eles se transformam ou líquidos ou sólidos. Por exemplo, na temperatura ambiente, a gordura está lá e às vezes você vê um pouco a gordura, parece que tem saindo água dela. São gorduras e óleos, faz parte dela. Quando você vai cortando a carne, elas acumulam num tecido chamado tecido adiposo, que nós vamos falar em uma aula mais à frente, certo? Você tem a camada da pele, você vai tendo camadas mais internas e pouco depois da pele você tem o tecido adiposo. Esse tecido aqui acumula gordura, ele tem uma grande importância térmica, por exemplo no caso de ursos polares. Ursos polares que vivem num ambiente bem frio, bastante hostil, baixas temperaturas, eles precisam dessa camada de proteção neles de gordura para manter a temperatura. Entendeu? É muito importante a gordura nesse sentido, certo? Não apenas como isolante térmico, mas também como fonte de energia. Nós trabalhamos com carboidratos e agora a gordura, certo? Cerídeos são o mais comum tipo de formado por álcool e glicerol. Seres encontrados na superfície de folhas, frutos e superfície de alguns insetos, certo? Vocês observam e, por exemplo, o nome já diz tudo. Lembra a velha cera de abelha, certo? Dentro da parte da abelha em si, você tem uma abelha. Você tem uma abelha e na superfície do abdômen ou do tórax dela, ou da parte cefálica, você começa a observar um brilhozinho, parece que alguém passou uma cera nela. Ali, um cerídeo. É uma cerazinha natural que ela tem. Existem os esteroides, para quem gosta de frequentar academia, ficar forte, ou faz alguma atividade física, participa de algum campeonato, seja futebol, musculação. Ou, além da musculação, você tem campeonato de natação, em que você precisa tomar substâncias para adquirir mais energia e força. Você tem os esteroides, certo? Que é feito de esteróis, que é um álcool policlínico com destaque para o colesterol. Lembre-se que existem dois tipos de colesterol, o LDL e o HDL, mas nós vamos abordar isso um pouco mais à frente. A maioria do nosso colesterol é ligado a ácido graxo e o resto do colesterol, em maioria ácido graxo, certo? E o resto, ou seja, a minoria, forma livre. E dessa forma, por exemplo, você tem a testosterona e a progesterona. Testosterona tem a ver com, lembre, testículo, tem a ver com o homem.
progesterona. Lembre de progenitora, a mulher. Então, hormônio feminino. O colesterol deve ser mantido em quantidade de equilíbrio no corpo humano, para que não ocorra problema de saúde. Por exemplo, o colesterol alto pode causar problemas do coração, de circulação e equilíbrio do corpo humano, certo? Ele é produzido pelo fígado, degradado e distribuído para o resto do corpo, pelo sangue. Ele produz um ateroma, que é uma placa nas artérias. Você tem a artéria, você tem um tubinho da artéria. Imagine que essa caneta é a artéria por dentro. Esse negócio preto seria o sangue. E entre um e outro você teria placas que iriam sendo formadas e atrapalhariam a circulação sanguínea. Meio que elas, na direção que o sangue fosse, essas placas sendo formadas, elas serviriam meio que de tombo para atrapalhar o sangue circular. Então, muito cuidado com isso. São a anteroma, que é a placa nas artérias. Entendeu? As artérias podem acabar por isso perdendo elasticidade e as pessoas acabam tendo problemas com a circulação. Por exemplo, problemas de pressão alta. Tentando lembrar aqui. Existem 3 tipos de colesterol: HDL, o legal, o LDL, que é o mal ou ruim, e o VDL, que é o pior, VLDL. Vê que o LDL, você tem um V na frente, que é uma variação, e ele é considerado o pior. Repetiu o L, é ruim, certo? Repetiu o L, é ruim. LDL, VLDL. Se tem 2 L's, é ruim, certo? Há também o triglicérides, que atrapalham o HDL. Lembre-se que é outro tipo de colesterol, o colesterol do tipo triglicérides, certo? Eles atrapalham, os triglicérides atrapalham um HDL de funcionar. Entenda, tem o bom e tem o mal, o LDL. Tudo que tem LDL tem o duplo L, é ruim. Só um L é o suficiente, certo? E este, que é conhecido como triglicérides, é um tipo de colesterol específico. Por exemplo, quando você for a uma clínica fazer exame de sangue, lá vai constar no seu exame: vou fazer exame de colesterol. Não é propriamente somente a substância colesterol. Todo ser humano, até de uma certa idade, até a idade senil, precisa fazer, certo, esse exame, cuidando da saúde. Então, o tipo de reação que esses triglicérides fazem é de aumentar, um deles, um dos tipos, é aumentar a pressão do sangue. E um tipo de a última espécie de glicerídeo famoso é o biodiesel, certo? Na década de 70, o Brasil tentou desenvolver o etanol. Olha lá, álcool. Lembra um pouquinho da produção da cana-de-açúcar. E também que ela tem um álcool, ela tem um ácido graxo, ela tem gorduras vegetais que podem ser transformadas em combustível. Só que com o passar do tempo foi se desenvolvendo a tecnologia para o biodiesel, que é exatamente um sistema da cana-de-açúcar, da mamão, do pinhão, com base nessas produções, para formação de combustíveis que ele tenha um bom rendimento como o diesel, seja biodegradável ou pelo menos tenha uma qualidade ambiental melhor, como o etanol, certo?
Lembrando que a maior problemática atual sobre o biodiesel está entre para que vai ser a plantação de açúcar, produzir açúcar de alimento ou produzir combustível. Essa dualidade. Lembre-se disso em provas de Enem. Brevemente nós vamos fazer um vídeo só de questões. Eu vou procurar um programinha de computador em que eu coloque a imagem da questão, eu te ensine como fazer a questão, certo? Não especificamente só do tema, mas de como lidar com uma questão de múltipla escolha. Você tem 5 escolhas para acertar a escolha e eu vou te ensinar como você gabaritar, certo? E exatamente isso. Mais à frente, nós vamos ter esses vídeos de dicas rápidas, 2 minutinhos, 1 minutinho, ou um vídeo de aproximadamente 10, 20 minutos só sobre uma ou outra questão do Enem, questão por questão, ou todas as questões de um assunto. Vai depender do tipo da maneira como se desenrolar o vídeo, certo? Só um detalhe. Muito obrigado pela atenção. Compartilhem os meus vídeos, me ajudem a divulgar o canal, que eu pretendo espalhar o quanto mais informação sobre biologia para Enem e concursos, certo? Para Enem e vestibulares. O que eu puder fazer nesses vídeos, eu vou ir passando dicas da forma mais básica e simples possível, certo? Um vídeo bem simples. Eu sou professor de biologia e depois em outros vídeos eu falo um pouco mais sobre mim, do meu trabalho, do meu projeto aqui para o canal. Esse canal vai ser totalmente voltado só para a área do ensino de ciências e biologia. Muito obrigado, até breve.